A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu fiz um vídeo anterior a esse sobre a graça barata. E nesse vídeo, então, eu pretendo falar a respeito da graça preciosa do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça como ela deve ser explicada, como ela deve ser pregada. Muito bem. Para falar a respeito disso, eu preciso usar o exemplo dos discípulos. E de todos aqueles que nós conhecemos aí o nome no testamento do nosso Senhor Jesus Cristo, como por exemplo Zaqueu e muitos outros. Muito bem, então vamos lá. Se nós pegarmos a vida do apóstolo João, no comecinho dela, Jesus o chamava de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. Isso revela alguma coisa a respeito do caráter de João. No entanto, João conviveu com Jesus e ouviu muitas vezes Jesus pregando a respeito de arrependimento, de se desligar do pecado, entre tantas outras coisas. Por exemplo, quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele está pregando contra um pecado que ele viu na vida de João e seu irmão. Muito bem. Então, meus irmãos, se a gente pegar cada um dos discípulos, a gente vai ver essa mesma situação. Pedro, ele tinha um jeitão meio bronco, meio lutador. E quando Jesus é preso no Getsemane, Pedro tira então a espada da bainha e corta a orelha do soldado. E a gente vê então, depois que Pedro nega Jesus, a gente vê ele chorando, arrependido. E a partir dali, então, nós vemos um Pedro diferente. A mudança começa a acontecer ali naquele momento. Tem pessoas que a gente vê a mudança de forma muito rápida, como por exemplo Maria Madalena, né? A gente vê que ela era imoral sexualmente e quando ela recebe o chamado de Cristo, o chamado para a graça, ela deixa então o seu pecado, ela corta mesmo a ligação com o pecado e decide que ela queria seguir Jesus de verdade. Zaqueu, da mesma forma, Zaqueu tem contato com o Senhor Jesus Cristo. E aquilo que ele vê em Jesus faz com que ele queira mudar de vida repentinamente. Olha, todo aquele que quer ser discípulo de Jesus, todo aquele que quer seguir os passos de Jesus de forma fiel e verdadeira, de forma sincera em seu coração, ele tem um rompimento com o pecado. Então, queridos, essa é a graça preciosa de Jesus. Por quê? Porque para você entender essa questão, você precisa olhar diretamente para quem concedeu a graça. É Jesus Cristo, para o caráter de Jesus. Jesus não tinha pecado, ele não amava o pecado e ele não pode ser ministro do pecado. Se você crê que Jesus é ministro da sua vida, você precisa se desfazer do pecado. Os discípulos tiveram mudança de vida. Todas essas pessoas tiveram mudança de vida, com exceção de uma pessoa, Judas Iscariotes. Enquanto ele andava com Jesus, ele carregava a bolsa. O Evangelho de João conta isso. E tudo que os discípulos colocavam ali para sustento deles, para sustento do grupo, Judas ia lá e tirava. Quando ele foi trair Jesus, ele traiu Jesus por dinheiro. Isso revela que Judas não atentou à pregação de Jesus. Ele não se arrependeu. Muitas pessoas hoje em dia olham para o evangelho e falam assim: não é bem assim, não é dessa forma. Eu não preciso disso.
isso daqui não é para mim. Ah, o evangelho é antiquado, né? Olha, se você não atentar de fato para o que diz a palavra de Deus, desculpa, eu vou ter que falar a verdade, você não vai receber a graça, porque a graça é o reino de Deus. Veja só o que Jesus diz em Mateus capítulo 13, versículo 45 e 46. Diz assim: outro assim, o reino do céu é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Olha, se você quiser receber o reino de Deus, você precisa se despojar daquilo que você ama nessa terra, para você ganhar a Cristo, para você ganhar a graça. A graça é a porta pela qual nós precisamos passar para receber a salvação. A graça, ela veio revelada em Cristo. A graça é Cristo e Cristo é a graça. Então, se você diz que você é um seguidor de Cristo, para que você receba a graça, não pode haver trevas na sua vida, não pode haver pecado na sua vida. Então você precisa romper com o pecado do passado. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu gostaria que você refletisse nessa mensagem. Se você quiser conhecer mais desse estudo, se você quiser saber mais, eu vou deixar um link para vocês na descrição, onde eu coloquei esse estudo de forma completa. Deus abençoe a sua vida.